Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevistas dessa semana. Como o mercado político capixaba já está movimentado com as eleições 2024, esse é um assunto que a gente vai bater muito aqui, porque eu sempre digo, a gente precisa estar bem informados. E toda semana, como você sabe, a gente recebe um convidado diferente e hoje eu recebo o Thiago Hoffmann, que é deputado estadual. Muito bem-vindo. Olá, Dani, um prazer estar aqui com você no Entrevistas, né? No ES hoje, um jornal que aniversariou recentemente, não é É isso? isso aí, em julho, 23 Isso, anos. 23 anos, muito bem. Muito Falei na obrigada. Assembleia lá. Eu vi. Muito obrigado pelas parabenizações, muito obrigado por estar aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem é Thiago Hoffmann para você que está nos acompanhando. Natural de Guarapari, economista, professor universitário por mais de 15 anos, foi secretário de Estado em diferentes pastas nas gestões Renato Casagrande e é um estreante em mandatos eletivos, tendo sido eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa com mais de 32.100 votos. Deputado, se o mandato acabasse agora, com apenas 9 meses, o que Thiago Hoffmann conquistou como deputado estadual? Olha, Dani, o mandato de deputado estadual, às vezes, ele tem situações que você não percebe o quanto ele é importante, sabe? Um mandato que você consegue ser um grande representante, se você trabalhar corretamente, dos municípios onde você obteve boa votação. Então, eu acho que assim, se o mandato acabasse hoje, eu diria que os municípios, boa parte deles, pelo menos que eu não consegui ir a todos ainda, que eu tive boa votação, mas assim, boa parte deles eu já estou cumprindo esse importante papel de representação dos municípios. Fora isso, como presidente da Comissão de Finanças, nós também já aprovamos agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar agora a possibilidade que o governo envie o orçamento, que nós votaremos em seguida. Então, na Comissão de Finanças, já cumprimos um papel importante aprovando a LDO. E fora isso, tem um projeto que ele não tem tanta importância do ponto de vista econômico ou social, mas tem uma importância simbólica grande, porque o governo inaugurou agora as estações do Aquaviário e um projeto de lei de minha autoria deu o nome às estações, Homenageando, né? né? Então, em Vitória é o nome do ex-prefeito Setembrino Pelissari, em Vila Velha do ex-governador Buino e em Cariacica do ex-prefeito Aloysio Santos. Tiago, como você já foi secretário da Casa Civil, a movimentação na Assembleia Legislativa não chegou a ser uma grande novidade, mas estar do outro lado faz muita diferença? Faz total diferença, sim. A experiência no executivo me deu a possibilidade de já conhecer um pouco como a casa funciona, né? Em especial a parte regimental, mas o dia a dia, o bastidor, a conversa ali de pé de ouvido com os deputados, ainda mais na condição também, além de presidente da Comissão de Finanças, de vice-líder do governo, que demanda uma articulação com a base do governo, é bem diferente. Isso é algo que eu ainda estou aprendendo, mas eu acho que assim, a experiência no executivo me permitiu não chegar lá completamente cru. A gente chega já, como se diz no popular, jogando o jogo, né? Mas, obviamente, a gente tem muito que aprender ainda. Essa questão da noção faz uma diferença para quem está Faz, estreando, né? faz diferença. Mas, Tiago Hoffmann, como eu falei, é de Guarapari. No pleito passado, não teve uma votação expressiva no município de Vitória, foram cerca de 4.000 votos, mas o partido anunciou seu nome para concorrer o ano que vem a prefeito. Como é que você recebeu isso? Recebo com muita responsabilidade, quero discordar só de uma coisinha. Acho que 4.000 votos são muitos votos em Vitória, até porque, se você for olhar, nós vamos ter uma situação assim. De fato, eu esperava um pouco mais, né? Mas se você for olhar, Dani, você vai ter uma concorrência em Vitória que foi muito forte e muito diferenciada nessa eleição. Se eu não estou enganado, 7 vereadores foram candidatos a deputado estadual. Fora os 7 vereadores, o ex-prefeito, que se tornou deputado, né, João Coser, o ex-vereador e que disputou uma eleição de prefeito, que foi o Mazinho dos Anjos, o ex-vereador e que também disputou uma eleição de prefeito, que foi o Fabrício Gandini. Então, você teve uma concorrência em Vitória muito grande. Então, eu não acho que a minha votação tenha sido pequena, mas, de fato, poderia ter sido um pouco maior, mas isso foi de uma estratégia eleitoral. Tem candidatos, Dani, que concentram a sua votação num município específico, numa região. E eu optei por ter uma estratégia
de desconcentração, porque eu achei isso mais seguro do ponto de vista de estratégia política eleitoral. Então, se você for olhar, eu tive votação nos 78 municípios. Eu sou o mais votado em Mucurici, no extremo norte do estado, o segundo mais votado em Pedro Canário, também no extremo norte, sou o mais votado em São José do Calçado, no extremo sul. Então, eu tive uma votação muito espalhada ao longo de todo o estado do Espírito Santo. Então, eu não quis concentrar. Só para dar um exemplo, um outro colega deputado, que foi vereador, que é o deputado Zé Preto, foi vereador em Guarapari. Ele teve cerca de 15 mil votos, aproximadamente um pouco mais de 15, eu acho, mas ele teve 12 mil votos em Guarapari. Eu tive 4 em Guarapari, né? Mas, em compensação, no estado como um todo, eu tive 32. Então, eu tive mais que o dobro que ele. No entanto, eu não tive uma votação do tamanho da dele em Guarapari. Sim, mas essa estratégia para deputado estadual, ok. Mas agora a gente afunila a coisa e vem para a cidade de Vitória. Então, isso, o seu olhar e o olhar do partido, no caso do PSB de Vitória, é mais para essa eleição na capital, dada a importância da cidade. Como é que vocês avaliaram o seu tamanho e como buscarão esse crescimento? As eleições, e aí eu também, antes de ser político, antes de estar na vida pública, eu trabalhei 10 anos num instituto de pesquisa e posso lhe afirmar categoricamente que uma eleição não está necessariamente ligada a outra. O desempenho de um candidato numa eleição não necessariamente ele não será espelhado para a eleição seguinte. Então, assim, o fato de não ter tido uma das maiores votações em Vitória, apesar de novo afirmar que não é uma votação pequena, não significa que eu não possa ser um candidato competitivo na eleição de prefeito, porque são disputas absolutamente diferentes. Nós não teremos 7 vereadores como nós tivemos disputando uma eleição. Uma eleição é proporcional, a outra é majoritária. Então, são eleições completamente diferentes. E eu recebo, assim, novamente, com muita responsabilidade. Obviamente, eu não sou candidato a qualquer custo. Aliás, eu acho que ninguém é. Ninguém, ou pelo menos não deveria ser. Não é assim que eu acredito na política. Eu acredito na política como uma construção coletiva. Então, para que você tenha um projeto de construção coletiva, você tem que construir um projeto que chegue no coração das pessoas. E antes de chegar no coração da população, essa é a praxe da política, chega no coração das lideranças. Então, assim, para que eu tenha um projeto viável, primeiro eu tenho que ser viável na política. Tem que ter partidos que acreditem no projeto, além do meu, que já acredita, tem que ter outros partidos que acreditem, tem que ter lideranças, ex-prefeitos, lideranças comunitárias que acreditem nesse projeto, e a partir disso o projeto ganha uma capilaridade e vai descendo para a população como um todo. Então, pelo visto, os ex-prefeitos estão sendo procurados pelo Thiago, pelo PSB, porque a gente está falando de ex-prefeitos como, exceto João Coser, que já está anunciado como pré-candidato pelo próprio partido, e faz movimentos, né, de que deverá concorrer de fato, e depois a gente vai falar sobre isso, porque é um grupo político que o PT e o PSB estiveram e estão juntos historicamente há muito tempo. Mas a gente está falando de Luiz Paulo Veloso Lucas, a gente está falando do nome de Luciano Rezende. Esses ex-prefeitos têm sido procurados, têm conversado com você? Com certeza. A política, eu já ouvi de várias pessoas, é a arte da conversa e da união. É uma praxe do grupo de vocês, do grupo do governador Renato Casagrande. Sem sombra de dúvida. Todos são pré-candidatos. Eu respeito todos. Respeito a pré-candidatura do ex-prefeito João Cosa, que hoje é deputado estadual. Respeito a pré-candidatura do ex-prefeito Luciano Rezende e do ex-prefeito Luiz Paulo. E a gente tem dialogado, porque eu entendo que nem todas essas candidaturas necessariamente chegarão ao final. Nós estamos num período de pré-candidaturas. Sim. E entendo que nem todas chegarão enquanto candidaturas. Então, a gente tem que ir conversando, dialogando. Quando você vai dialogando, você vai alinhando o propósito. Assim, eu converso com o Luiz Paulo, por exemplo, que, na minha opinião, é uma pessoa inteligentíssima. Inteligentíssima. Né? Então, você conversa com o Luiz Paulo, toda conversa que eu tenho com o Luiz Paulo, eu aprendo um pouco. E entendo um pouco mais sobre Vitória, porque ele já passou por 8 anos como prefeito da capital. E acho também que quando ele conversa comigo, ele também absorve alguma coisa. Então, a gente vai alinhando propósitos. Pode ser que eu não seja candidato lá na frente e eu possa apoiar um deles. Pode ser que um deles não seja candidato e eles possam me apoiar. Né? Então, nesse momento, não é momento
de ninguém dizer se é de fato ou não candidato. Ou a qualquer custo. Ou né? a qualquer custo. Nós somos todos pré-candidatos, vamos conversando, todos, e isso que é mais importante, todos estão dentro do guarda-chuva da base de apoio que compõe o projeto que o governador Renato Casagrande lidera. Isso eu não abro mão de estar embaixo do projeto que o governador lidera. E todos eles, Luciano, Luiz Paulo, o próprio João, todos estão nesse guarda-chuva. E a gente vai sempre dialogando para que a gente possa chegar lá na frente e ter um projeto que seja alternativo ao projeto que hoje lidera a cidade. Até porque não imagino que seja estratégico ter muitas candidaturas desse mesmo grupo, porque favoreceria uma reeleição, né, uma possível reeleição ou disputa para a reeleição de Lourenço Pasolini, porque aí divide os votos deste grupo. A nossa ideia, a minha ideia pelo menos, é que a gente possa ir confluindo num único projeto, né, que possa ser um projeto alternativo ao projeto que o prefeito hoje lidera e que nós possamos ir dialogando. E nós vamos vendo quem vai acumulando mais densidade, quem vai conseguindo captar melhor a opinião das pessoas. A gente vai dialogando e amadurecendo esse processo. Thiago Hoffmann, eu falei de Thiago, falei que ele é de Guarapari, repeti, né, o fato de ele ser de lá e questionar talvez por que não concorrer em Guarapari, mas para quem não acompanha o deputado, ele mora muitos anos em Vitória, foi secretário também na gestão Luciano Rezende, né? Então, a sua história com Vitória e nesses últimos anos, para ter uma construção de projeto, eu falei com dirigentes do PSB de Vitória e me disseram que já existe uma caravana circulando a cidade, buscando conversar com a população para construir um projeto de 40, né? Que seriam 40 propostas para a possível candidatura do partido. E nessa caminhada, imagino que esteja no início, o que vocês já podem apontar como problemas na cidade de Vitória? Olha, Dani, primeiro dizer sobre essa questão de ser nascido no município, eu acredito que, assim, pelo menos das pessoas que eu convivo, 70%, 80% não nasceram na cidade de Vitória. De fato, eu não nasci e não tenho nenhum problema com isso. Nasci no município de Guarapari, tenho muito orgulho, muito carinho, muito respeito e, como deputado, tenho trabalhado muito para ajudar Guarapari também, porque é uma cidade importante para o turismo, importante na região metropolitana da Grande Vitória. No entanto, eu moro em Vitória desde os 18 anos, né? Eu vim para Vitória quando eu passei no vestibular da Universidade Federal, fui morar na casa da minha tia Dalva, do meu tio Joel, no bairro República. Então, ali a minha vida começou em Vitória. E desde então a minha vida foi se fazendo na cidade. Eu me formei economista, passei no mestrado em economia, fiz o mestrado em economia também na Universidade Federal. Passei a trabalhar numa empresa de pesquisa aqui em Vitória. Depois, a minha esposa, que é gaúcha, mas também morava em Guarapari, veio, depois da faculdade, morar em Vitória. Nós nos casamos, a minha filha nasceu na cidade. Então, assim, eu hoje, meu título de eleitor é da cidade de Vitória, por óbvio, eu moro no bairro Jardim Camburi. Então, assim, eu já moro em Vitória há mais tempo do que eu passei em Guarapari. Se eu considerar só minha vida adulta, então, minha vida toda é praticamente na cidade de Vitória. Todo carinho e respeito pela cidade de Guarapari, mas hoje eu sou, de fato, um cidadão da nossa capital Vitória. E sobre a questão do PSB e da caravana, na verdade, nós estamos montando a caravana, né? Nós começaremos a caravana. A ideia é que nós possamos discutir a cidade, né? Para você construir um projeto, Dani, não adianta você assim. Eu tenho ideias do que é necessário fazer em Vitória, eu tenho muitas ideias, mas essas ideias provavelmente algumas estão certas, outras não. Então é preciso que a gente discute de fato as dores das pessoas. Então a gente precisa circular os bairros. As demandas e carências são completamente diferentes. Se você for na Praia do Canto, meu sentimento hoje é que a carência central vai ser relacionada com a segurança. Não com o homicídio, mas com relação a crimes contra o patrimônio. Pequenos furtos, assaltos, moradores de rua. Se você for na Grande São Pedro, a demanda deve ser completamente diferente. Deve ter uma demanda muito maior por emprego, por qualificação profissional. Então, assim, nós estamos falando de uma cidade que, como qualquer cidade brasileira, guarda muitas diferenças, guarda muita desigualdade. E tudo isso na caravana a gente vai conhecer para que nós possamos construir o programa com 40 propostas, que é a nossa ideia. Então, mas e como morador de Vitória há tantos anos, como ex-secretário no município de Vitória, na gestão Luciano Rezende,
tem alguma coisa que o próprio pré-candidato do PSB já traz de percepção de problemas e com propostas de resolução? Eu acho que a questão da segurança é fundamental, mas todos os problemas que eu vou tratar, Dani, eu acho que em Vitória podem ser muito amenizados com integração. Vitória hoje vive um momento de isolamento político, econômico, social em relação ao Estado, em relação ao governo federal. Nós precisamos tirar Vitória desse isolamento. Nós precisamos integrar a política de segurança da cidade com a política de segurança do governo do Estado. O Estado tem um programa vitorioso, que é o Programa Estado Presente, que trata a segurança pública como uma questão de polícia, mas também como uma questão social, com investimentos sociais. Então, nós temos o Programa Qualificar de Qualificação Profissional, nós temos investimentos em saúde, em saneamento básico, tudo dentro do Programa Estado Presente, em cultura, em esporte. Então, nós temos... Vitória não está incluído nisso? Não é que não está incluído, mas hoje a administração de Vitória isola a cidade em relação a isso. Né? Não há uma integração das políticas de segurança entre Estado e município. E isso a gente vai fazer. A gente precisa fazer essa integração, porque o Estado Presente é um programa vitorioso, premiado mundialmente como um dos melhores programas de segurança pública, não é do Brasil, é do mundo. Então, assim, Vitória precisa estar integrado nisso. Vitória tem uma guarda municipal, que é uma guarda municipal absolutamente atuante e que precisa estar integrado com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a inteligência das polícias, da Secretaria de Segurança do Estado. Então, eu acho que segurança é um ponto importante que a gente precisa tratar, mobilidade é um ponto importante que a gente precisa tratar e mobilidade, de novo, Vitória não pode tratar a mobilidade de maneira isolada, não cabe. Vitória tem que tratar a mobilidade como a cidade que tem que liderar o debate na região metropolitana, coisa que hoje também não acontece. Então, nós vamos liderar esse processo, nós vamos liderar a região metropolitana junto com o governo do Estado, junto com o governador Renato Casagrande, fazendo essa integração dos municípios e dos municípios com o Estado. Deputado, o senhor é filiado ao PSB e eu queria saber o seu posicionamento político. Como que o senhor se define? Direita, esquerda, centro? Como é que é a sua definição? Olha, Dani, eu tento evitar rótulos, né? Assim, eu fiz economia, né? Fiz mestrado em economia, e na economia também as pessoas se rotulam muito. Ah, eu sou um economista liberal, eu sou um economista keynesiano, tem muitas linhas de atuação teórica, né? Eu tento me classificar como uma pessoa de centro, eu tenho foco na gestão e no problema das pessoas. Eu acho que na cidade, tem uma expressão que eu gosto muito, quem usou ela, que primeiramente que eu gosto de imitar coisas boas das pessoas, foi o presidente da Assembleia, Marcelo Santos. Ele falou assim, ó, onde ele tem discursado, ele tem dito, onde é que o debate ideológico colocou um caroço de feijão no prato para as pessoas comerem? Né? Então, eu gosto de olhar a política, eu tenho as minhas ideias, eu sou uma pessoa que me vejo como uma pessoa progressista, né, nos direitos individuais, né, mas sou uma pessoa que busco trabalhar muito essa lógica da política pragmática, de resultados, que é assim a minha vida inteira. Sempre trabalhei com gestão e é assim que eu olho. Eu não quero ficar discutindo esquerda ou direita na cidade de Vitória, eu quero que a segurança melhore. Eu quero que a saúde melhore, eu quero que a educação melhore, eu quero que a mobilidade urbana melhore, eu quero que o saneamento melhore. Então, isso a gente não resolve sendo de esquerda ou de direita, a gente resolve fazendo gestão, aplicando as ferramentas de gestão certas, fazendo uma equipe qualificada, que isso vai dando resultado para as pessoas. Olha só, a gente falou de alianças, a gente falou do nome dos ex-prefeitos, e eu cheguei a mencionar aqui que o nome de John Coser, né, que é também ex-prefeito e é deputado estadual, uma das maiores lideranças do PT no Espírito Santo e na cidade de Vitória, é possível também que venha a concorrer. Essa conversa, o senhor falou, eu converso muito com o Luiz Paulo, com o João Coser também há uma conversa? Claro, nós estamos dialogando com total respeito à pré-candidatura do João, mas é bom que eu diga que assim, a gente não tem nenhum sentimento de dívida um com o outro, nem entre partidos, né? Da mesma forma que o PT foi muito importante na reeleição do governador Casagrande, e de fato fez campanha para o governador Casagrande, o PSB do Espírito Santo também fez campanha para o presidente Lula, né? Então a gente hoje tem uma aliança nacional e estadual que funciona. O PSB tem o vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin. O PT no Espírito Santo compõe o nosso governo, tem secretarias, subsecretarias.
Então, o PT está participando e ajudando o governador Casagrande a governar. Então, não há um sentimento de dívida. Então, as pré-candidaturas agora são legítimas. E, obviamente, Dani, eu tenho a visão clara que nós estamos tratando de uma eleição de 2 turnos, certo? Uhum. Vamos imaginar um cenário onde estejamos disputando eu, o deputado João Coser e o prefeito da cidade. Se eu estiver no segundo turno com o João, a gente vai disputar discutindo ideias, discutindo projetos. Agora, se o ex-prefeito João Coser estiver disputando com o atual prefeito, eu, obviamente, terei um lado nesse debate, ao lado do João. Uhum. E é a mesma expectativa que eu tenho dele, eventualmente eu estando numa disputa de segundo turno contra o atual prefeito. Então, eu trabalho com a ideia de uma eleição em 2 turnos, de uma eleição em que eu quero debater ideias, não quero tratar de ataques, não quero individualizar esse processo. Não é pessoal. Não tem nada pessoal, a gente tem que debater ideia e projeto. E aí, a gente fala também de aliança, continuando essa questão da aliança, o Progressistas é um partido que também esteve nessa aliança com o PSB, seu partido, com o governador Renato Casagrande, com esse grupo, mas as lideranças estaduais têm flertado muito com a gestão Pasolini. E não é necessariamente uma decisão da executiva municipal, né? A gente vê ali, não é uma unanimidade dentro do PP estar com o Pasolini, com a reeleição de Pasolini. Como é que tem sido as suas tratativas com o partido? O PP hoje é um dos partidos que compõem o governo do estado, ocupa uma secretaria muito importante, talvez uma das mais importantes, que é a SEDURB. Está lá o secretário Marco Vicente, que faz um excelente trabalho. O da Vitória, que hoje preside o partido em nível estadual, é o líder da bancada, ajuda muito o governador Renato Casagrande na interlocução com o governo federal e na atração de investimentos para o estado. Então, a gente tem todo um reconhecimento, uma relação de parceria e até de amizade com o PP e com as pessoas do PP que lideram o partido em nível estadual e nível municipal. O Marcos Del Maestro também faz parte do governo, é subsecretário da Casa Civil. Então, o PP compõe o governo do estado. Eu acho que o PP, em determinado momento, vai ter que fazer uma escolha, né? As pré-candidaturas colocadas, no momento das candidaturas, o PP vai ter que fazer uma escolha. Óbvio que toda escolha, eu aprendi que ela significa uma renúncia, né? Então, quando você faz uma escolha, você, obviamente, também tem que fazer alguma renúncia. Isso é da vida, né? Não é especificamente dessa situação. Então, nesse momento, não é momento de escolhas ainda. Nesse momento é momento de diálogo, de conversa, de convencimento. E mais à frente a gente vai dialogar. Tenho bastante convicção de que a gente vai conseguir convencer o PP de que nós temos um projeto melhor para a cidade de Vitória do que o atual. Mas isso não cabe a mim decidir. A gente vai dialogar e o PP, em determinado momento, vai ter que escolher. Diferentemente de 2020, o PSB não tinha Renato Casagrande na campanha. Inclusive, a campanha do PSB nas eleições de 2020 foram muito frágeis até, eu diria, porque, na época, o secretário Sérgio Freitas... Sérgio Sá de Freitas. Sérgio Sá de Freitas, exato. Sérgio Freitas, ele ficou numa posição, né, quarta posição. Mas, pelo visto, em 2024, o próprio governador Renato Casagrande disse, diferente do que foi em 2020, em 2024, eu estarei principalmente nas principais cidades, não poderei estar em todos porque sou governador, preciso continuar governando, mas nas principais cidades, com certeza, capital não pode ser diferente, com certeza está nessa relação. Qual é o papel de Renato Casagrande nas eleições de 2024? Olha, vou falar especificamente de Vitória, mas acho que isso vale para todo o estado. Acho que o governador, pelo trabalho que vem fazendo em todo o estado, por exemplo, nesse dia mesmo que eu estou aqui concedendo a entrevista para você, eu tive mais cedo com ele em Alfredo Chaves, né? E num município pequeno, que é Alfredo Chaves, você vai encontrar lá, com certeza, mais de 50 milhões de reais de investimento do governo do estado. Se você for somar, antes de Renato Casagrande, o que foi feito de investimentos em Alfredo Chaves, mesmo que você considere o primeiro governo Casagrande, entre 2011 e 2014,
você vai voltar no tempo aí uns 20 anos para conseguir juntar 50 milhões de investimentos em Alfredo Chaves. Então, assim, de fato, só uma estrada que nós inauguramos hoje foi um investimento de 7 milhões e meio. Tem uma ponte em construção que no total ela vai dar mais de 13 milhões de reais de investimento. Então, 2 investimentos agora. Eu falei 50, mas está errado. Esse número com certeza é mais de 100, porque agora estão acontecendo lá mais de 20 milhões de reais em investimentos. Então, Dani, eu acho que o governador, dessa maneira, com o trabalho que vem realizando, com a quantidade de realizações, não tem a menor dúvida que é o principal cabo eleitoral, se não em todas, na grande maioria das cidades, e isso não é diferente, na minha opinião, em Vitória. O governador é sempre uma pessoa muito partidária. A história de vida dele e a história profissional dele estão ligados ao PSB, né? Então, obviamente, eu como candidato do PSB, como ex-secretário dele, assim, a gente espera sempre um apoio, mas, por óbvio, onde o governo encontra aliados que possam eventualmente estar disputando, o governador sempre tem uma postura republicana e de respeito aos aliados. Então, em Vitória, se existirem aliados disputando, por exemplo, o ex-prefeito e deputado estadual João Coser é um grande aliado do governo, o governador tem certeza que terá uma postura de respeito também à pré-candidatura do João. Você já me disse anteriormente que, por ser economista e ter trabalhado em instituto de pesquisa, acompanhado muitos processos, que nem sempre é uma regra que uma eleição interfira diretamente na outra. Mas eu vou ainda assim te perguntar se você acha que o resultado das eleições 2024 pode impactar muito num projeto para 2026, tendo Casagrande como um candidato a senador, por exemplo. Eu não quis dizer exatamente que uma eleição não interfere na outra no todo. Tá. Eu quis dizer mais no sentido de uma eleição, serem eleições diferentes quando diz respeito ao candidato. Tá. Então, eu fui candidato a deputado estadual e hoje eu sou deputado, tive 32 mil votos. Com certeza, por mais que eu não tenha estado entre os mais votados de Vitória, eu sou uma liderança conhecida no município de Vitória e tenho condições de construir uma candidatura para prefeito, porque nesse sentido as eleições são diferentes, mas elas são ligadas de fato e eu concordo com você. As eleições de 24 vão interferir naquilo que acontecerá em 2026. E o que eu defendo, Dani, para 2026 é que, assim, nós temos 2 governadores, lá em 2026, nós vamos completar 24 anos de apenas 2 gestões. De 2 gestões se revezando. E por mais que nós guardemos diferenças bastante significativas com a gestão que nós sucedemos, nós não temos como negar que são 2 gestões que entrarão para a história como um período de transformação do Espírito Santo. Os 2 governadores, o ex-governador Paulo Atum e o governador Casagrande, foram muito importantes nesse processo de reconstrução do Espírito Santo. E nós, enquanto lideranças políticas, temos uma responsabilidade com 2026. Isso tem que ter uma continuidade. Agora, sem Renato e provavelmente também sem o ex-governador Paulo Atum. Novas lideranças surgiram nesse período e essas lideranças, na minha opinião, tem várias que podem, em 26, estar preparados para ocupar essa função. E a nossa responsabilidade é que nós tenhamos, independente daquilo que cada um pensa, eu não sou igual ao governador Casagrande. Claro. Se você não é igual ao governador Casagrande, se você for governadora do estado, Dani, com certeza você vai ter ideias diferentes das ideias do governador Casagrande. Mas o mais importante não é isso. Independente das ideias e das políticas que você queira aplicar, tem coisas que são basilares que nós não podemos perder mais no Espírito Santo. O Espírito Santo não pode retroceder naquilo que tange, por exemplo, a sua política fiscal. O Espírito Santo é nota A do Tesouro Nacional e precisa ter continuidade nisso. O Espírito Santo, há 24 anos, não sofre qualquer escândalo de corrupção que macule a imagem de um dos governadores. Não estou dizendo que não possa haver um problema aqui ou ali, mas que diga-se, esse governo é um governo corrupto. Olha para o Rio de Janeiro aqui do nosso lado. Antes do atual governador, os últimos 5 ex-governadores já foram presos. Uhum. Não, e aqui isso não é uma realidade. Aqui é uma realidade completamente diferente dessa realidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa responsabilidade com 2026. E, na minha opinião, nós precisamos dar ao governador Casagrande a força política necessária para que ele tenha condições de liderar o processo de sucessão dele. Quem vai ser? Eu não estou falando em nome.
Eu estou falando em liderar um processo de sucessão que garanta ao Espírito Santo a estabilidade conquistada nos últimos 24 anos. E, com certeza, as eleições de 24 serão importantes para que ele tenha essa força política em 26. E, na sua avaliação, o PSB poderá ter um candidato em 2026 ou apoiar algum nome, por exemplo, Ricardo Ferraço, que é o atual vice-governador? Olha, na política... Eu dei um nome, mas assim, não estou nem puxando. Claro. Na política, Dani, assim, você falar em 3 anos, 4 anos para frente... É muita coisa, né? Não, é mais que uma eternidade. Assim, até as eleições municipais nós já temos uma eternidade. A gente vai conversar até o ouvido doer e até a gente ficar rouco, para que a gente chegue lá em 24 com os arranjos montados, né? Para 26 ainda está muito longe e vai depender do que vai acontecer em 24. Lógico que o vice-governador Ricardo Ferraz é um nome naturalmente apontado, porque a gente sempre acha que é uma possibilidade o governador Casagrande, por exemplo, sair no último ano para disputar uma vaga de Senado. Então, nesse caso, o Ricardo assumiria o governo do Estado e, obviamente, teria condições de ser candidato à reeleição como governador. Exatamente. Então, assim, é uma das lideranças, mas eu não acho que seja a única. Então, essa é uma construção que vai depender de 2024 e o PSB pode sim ter candidato. Pode ter candidato a governador em 26, né? Acho até que é natural que o partido queira ter, né? Se até 26 nós vamos construir uma... Hoje eu acho que o partido não tem uma liderança pronta para ser candidato. Era a minha próxima pergunta. Não acho que tenha essa liderança hoje colocada. Mas nós temos bons quadros que podem ser trabalhados e que podem trabalhar para chegar em 26 com condições de disputar essa eleição. E agora, Thiago, para a gente caminhando para o final, eu queria saber se daqui para frente a gente tem visto muito sempre as suas redes sociais, né, e as informações que o Thiago está rodando, o deputado Thiago está rodando bastante o município. Você falou, eu não fui a 78 ainda, mas pretende, antes de eventualmente se concretizar a sua a candidatura para prefeito, que é o ano que vem, focar mesmo em viajar e visitar as cidades capixabas para depois focar aqui na Grande Vitória? Ou como é que quais são os passos daqui para frente? Já estou focado aqui em Vitória. Mas, assim, é óbvio, por exemplo, como eu te falei, hoje, no dia que nós estamos dando essa entrevista aqui, eu estive no município de Alfredo Chaves. Então, assim, não... quem teve uma votação como eu tive espalhada nos municípios, nós temos responsabilidade com os eleitores e com esses municípios. E eu, obviamente, vou conciliar para que eu possa ir ao máximo possível desses municípios. Mas muitas vezes também esses prefeitos ou vereadores, vice-prefeitos, lideranças, eles vêm recorrentemente à Vitória. Então, a gente receberá sempre essas lideranças no nosso gabinete na Assembleia Legislativa. Mas, obviamente, minha energia já está concentrada aqui para que a gente possa construir essa pré-candidatura e, consequentemente, depois a candidatura a prefeito. E o mandato como deputado estadual, tem alguma coisa que o senhor está preparando para fechar 2023 com uma grande marca desse mandato? Olha, para 2023 tem algo que é muito importante ainda, que não é só do meu mandato, que é da Assembleia Legislativa, mas que eu vou, de certa forma, liderar, que é a votação do orçamento, né? Então, nós vamos receber, provavelmente, em setembro, o orçamento do Estado, e aí tem uma tramitação, e eu, como presidente da Comissão de Finanças, vou avocar a relatoria do orçamento. Os deputados participarão, farão emendas, né? Algumas serão aceitas, outras não, e a gente vai, com certeza, aprovar um orçamento, porque é importante que as pessoas saibam isso. A Assembleia é responsável por aprovar o orçamento ou modificar o orçamento que dá base para os investimentos que o governo do Estado, que o Executivo realiza. Então, nós fazemos um orçamento, né? Nós aprovamos um orçamento para que o governador possa fazer os investimentos na cidade. Então, se hoje existem investimentos que são recordes em todos os municípios do Estado, é porque teve um papel da Assembleia Legislativa em aprovar esse orçamento. Então, ainda em 2023, acho que nós teremos aí um importante debate que eu vou liderar, que é o debate do orçamento. Tá certo. Tiago, eu te agradeço muito por estar aqui conosco, por conversar, por falar muito abertamente desse projeto. Desejo que tenha um ótimo mandato, seja um mandato exitoso para a população capixaba. Eu quero agradecer a oportunidade aqui ao programa Entrevistas, daqui do ES Hoje. Quero agradecer a você, Dani,
O seu pai também é um grande amigo, né? Um grande jornalista. Parabéns pelo aniversário de 23 anos do ES Hoje. Vida longa ao ES Hoje. E dizer a todos os cidadãos capixabas que o nosso mandato está inteiramente à disposição, e em especial ao cidadão de Vitória, que a gente vai circular muito pela cidade para que a gente possa discutir propostas que sejam viáveis e importantes para melhorarmos a qualidade de vida do cidadão de Vitória após a eleição de 24. É isso aí. Para você que ficou conosco até agora, eu te agradeço. Mais de política, economia, esporte, todas as sextas-feiras no Boletim ES Hoje, e todas as terças-feiras a gente se encontra aqui no Entrevistas. Até a próxima!